O jovem rico ajuda sem-teto machucado, levando-o para o hospital. Mas quando o homem fala seu nome, o milionário não pôde acreditar e chorou desconsoladamente. Era uma tarde nublada quando Michael se encontrou ao lado do leito de morte de seu pai, Edward, em uma sala de hospital elegantemente decorada, mas que não podia esconder o ar pesado de despedida. O senhor estava frágil. Sua respiração ofegante ecoava no silêncio da sala. O rapaz segurava a mão do pai, sentindo cada tremor e cada momento como se fossem os últimos. As lágrimas corriam livremente pelo rosto do pobre homem, enquanto tentava absorver cada palavra, cada olhar de seu velho pai. Eles haviam sido uma equipe, só os dois contra o mundo, desde que sua mãe partiu dessa vida anos atrás. Agora, à beira da perda definitiva, Michael se sentia mais sozinho do que nunca. Edward, com esforço, voltou sua atenção para o filho, com seus olhos transmitindo uma mistura de amor e urgência. "Tenta encontrar ele, meu filho", sussurrou com a voz fraquinha, porém carregada de significado. O jovem, lutando contra o nó em sua garganta, apenas assentiu. "Eu vou fazer o possível, pai", prometeu, embora não tivesse certeza de como cumpriria tal tarefa. Os minutos finais do senhorzinho se desenrolaram lentamente, cada segundo parecendo uma eternidade para o filho que estava inconsolável. Então, em um instante silencioso e solene, Edward deu seu último suspiro. O monitor cardíaco emitiu o som contínuo e inconfundível da linha plana, marcando o fim da jornada de seu pai. Michael soluçou. Seu coração estava despedaçado pelo peso da perda e pelo vazio que agora o consumia. Nos dias seguintes, o velório de Edward foi um evento repleto de pessoas que vieram prestar suas últimas homenagens. Muitos conhecidos, amigos e associados de sua rede de hotéis de luxo se fizeram presentes, oferecendo condolências e palavras de conforto ao rapaz. Entretanto, para Michael, aquelas palavras soavam distantes e as expressões de simpatia pareciam desfocadas. Ele estava perdido em um mar de tristeza, cada rosto lembrando-o da realidade inescapável de que seu pai, seu mentor e amigo, havia partido para sempre. Enquanto recebia cumprimentos e abraços, Michael mal conseguia responder, pois sua mente fixava-se na última promessa que fez ao velhinho. "Eu vou achar ele, pai. Eu prometo", repetia para si mesmo. Embora não soubesse ainda como começaria essa busca, ele sabia que essa missão era o último desejo de seu pai e se agarrou a isso como um farol em meio ao turbilhão de emoções que o consumia. Agora, como herdeiro único da vasta fortuna de Edward Stanley e presidente de uma prestigiada empresa de hotelaria, Michael sabia que o mundo esperava que ele se levantasse e tomasse as rédeas. Mas, por enquanto, tudo o que o pobre homem queria era um momento de paz para lamentar e honrar a memória do homem que lhe ensinou tudo sobre vida, amor e resiliência. Após a dolorosa despedida de seu pai, Michael se viu perdido em meio à tristeza. Ele só queria um momento sozinho. Então, conduzindo seu carro luxuoso por ruas que pareciam ecoar sua desolação, naquele dia cinza e chuvoso, cada gota que batia no para-brisa parecia uma lágrima do céu, unindo-se à dor em seu coração. Ele dirigia sem destino, buscando um refúgio da realidade esmagadora que agora enfrentava sozinho. Porém, enquanto se perdia em pensamentos, uma cena brutal capturou sua atenção quando o homem parou no farol. Ele testemunhou um grupo de delinquentes atacando um morador de rua, indefeso, que pedia esmola aos carros. O milionário observou horrorizado, enquanto os agressores jogavam um líquido inflamável sobre o homem e o espancavam sem misericórdia. O desespero e a crueldade da cena inflamaram uma revolta ardente dentro dele. A indiferença das pessoas que também viam aquilo só aumentava sua fúria. "Meu Deus, ninguém vai ajudar o homem", pensou. Como podiam assistir a tal barbárie sem mover um dedo? Com o coração batendo em um ritmo frenético, ele pegou seu celular para chamar a polícia,
mas quando seus olhos voltaram à cena, ele viu um dos criminosos segurando um fósforo, prestes a transformar uma brutalidade em uma tragédia irreversível. No impulso, Michael saiu de seu carro, ignorando completamente o fato do farol ter aberto e o tráfego começar. Ele atravessou por entre os carros, impulsionado por uma força que não sabia possuir. "Parem! Parem, seus covardes de merda!" gritou com uma voz que ressoou acima do barulho da cidade. Sua presença, imponente e furiosa, pegou os marginais de surpresa, fazendo-os hesitar. "Vocês são uma desgraça!" Continuou ele, avançando em direção a eles com uma determinação feroz e quase que partindo para cima. O medo nos olhos dos cretinos era evidente e, um por um, começaram a recuar e fugir. Quando um tentou resistir, Michael o encarou com tal intensidade que o homem caiu em um recuo apressado. "Sumam daqui ou eu juro que vocês vão se arrepender!" ameaçou o ricaço com sua voz carregada de ódio. Os agressores, reconhecendo a gravidade de sua situação, fugiram como ratos, abandonando o homem caído na calçada. O jovem rapaz se voltou para o morador de rua, com seu coração apertado ao ver o estado lastimável em que se encontrava o pobre coitado. O cheiro de querosene era forte e os machucados evidenciavam a brutalidade que sofreu. Com um misto de compaixão e determinação, Michael levantou o sem-teto em seus braços, ignorando a sujeira e o sangue que manchavam seu próprio traje. Ele o carregou até seu carro, abrindo a porta e acomodando-o no assento com cuidado. As pessoas ao redor, os carros que ainda estavam parados atrás dele, pois não puderam sair, agora observavam com uma mistura de choque e admiração um milionário que normalmente é conhecido por sua fortuna e status, se transformando em um herói improvável naquele momento. Ele colocou um sem-teto todo sujo e moribundo em sua Mercedes, uma cena que desafiava qualquer lógica ou expectativa social, em um mundo frequentemente frio e indiferente. A ação do rapaz brilhou como um raro feixe de humanidade e coragem. Enquanto Michael dirigia apressado pelas ruas encharcadas de chuva, cada quilômetro percorrido era um lembrete angustiante do quão crítica a situação era. O homem maltrapilho em seu carro, no banco de trás, estava claramente em agonia, com seu corpo tremendo e sua respiração irregular. O pobre coitado era um pouco mais novo que ele, embora seu rosto cansado e sujo parecesse ser desgastado pela vida nas ruas. Apesar da dor evidente, havia uma centelha de alívio em seus olhos, o alívio de ter sido salvo de uma situação terrível. "Você tá bem? Acha que consegue aguentar até chegarmos ao hospital?" perguntou Michael com sua voz carregada de preocupação genuína. Ele olhava periodicamente pelo retrovisor, verificando o estado do sem-teto enquanto navegava pelo trânsito caótico. O homem, com grande esforço, respondeu: Eu não sei como agradecer, senhor. Muito obrigado por me salvar." Sua voz saía como um sussurro dolorido, cada palavra arrastada e sofrida, mas permeada por uma gratidão profunda. Não, que isso? Não podia deixar aqueles abutres continuarem te machucando. Você está seguro agora, assegurou o milionário, tentando manter a calma enquanto seu coração batia acelerado. Calma que já estamos chegando, ok? Você precisa tomar cuidado, esses marginais são perigosos. Continuou ele, tentando manter uma conversa para distrair ambos da tensão e da urgência da situação. Eu sei, senhor. Eu tento não me expor muito, mas às vezes é difícil evitar. O farol é onde eu consigo um pouco de dinheiro para comida, sabe? O necessitado tossiu fracamente, com a dor evidente em seu rosto marcado pela vida nas ruas. Michael sentiu uma pontada de dor ao ouvir as palavras daquela pobre alma. A injustiça de sua situação e o perigo que ele enfrentava diariamente nas ruas tornaram-se dolorosamente reais. Eu entendo, mas agora você pode ficar tranquilo. Eu vou te levar para o hospital para cuidar desses ferimentos, falou o rapaz com sua voz firme e cheia de empatia. O carro finalmente chegou ao local e o herdeiro estacionou com pressa. Saiu do carro e correu para o lado do passageiro para ajudar o sem-teto. Com um braço ao redor de seus ombros, ele o guiou cuidadosamente para fora do veículo e em direção à entrada da emergência da ala hospitalar. Está tudo bem, amigo, eu vou cuidar de tudo. Qual é o seu nome para que eu possa informar na recepção?
Perguntou Michael enquanto apoiava o homem fragilizado. O morador de rua olhou para ele com seus olhos cansados, encontrando os do ricaço e, com a voz fraca, respondeu: "Meu nome é Galeno. Obrigado mais uma vez, senhor", murmurou ele, agradecido pelo gesto de humanidade que o rapaz estava fazendo. Porém, naquele instante, no segundo em que o nome Galeno foi pronunciado, Michael sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Ele parou subitamente por um segundo, com seu coração começando a disparar e uma onda de choque percorrendo seu corpo. Lágrimas involuntárias começaram a se formar em seus olhos enquanto encarava o sem-teto com uma intensidade nova e desesperada. Mas o que fez o milionário reagir de tal maneira ao ouvir o nome do morador de rua? A resposta a essa pergunta estava prestes a desvendar uma história que nenhum dos dois poderia ter previsto, pois apenas o destino era responsável. O herdeiro dos hotéis de luxo, agora sentado ao lado daquele necessitado, que recebia a atenção dos médicos que estavam cuidando de seus ferimentos, mal conseguia conter a avalanche de emoções que o nome do sem-teto havia desencadeado. Enquanto Galeno era atendido, Michael se perdeu em lembranças dolorosas, cada detalhe uma facada em seu coração já despedaçado. Acontece que anos atrás, a família do rapaz era uma unidade feliz de 4 pessoas. Ele, seu irmão mais novo, que por acaso se chamava Galeno, sua mãe e seu pai viviam uma vida cheia de amor e conforto. A família, dona da luxuosa rede de hotéis, era bem conhecida e respeitada, e os meninos cresciam em um ambiente de carinho e prosperidade. Entretanto, tudo mudou quando Michael tinha 14 anos e Galeno apenas 10. Uma tragédia inimaginável abateu-se sobre a família quando a mãe foi buscar o garotinho na casa de seu amiguinho e, na volta, tanto ela quanto o pequeno foram sequestrados. O incidente foi um golpe devastador, uma mancha escura em uma vida até então iluminada. Os sequestradores, conhecendo a fortuna da família, exigiram uma quantia exorbitante pela vida dos dois. Edward, desesperado e disposto a fazer qualquer coisa para garantir a segurança de sua esposa e filho, seguiu todas as instruções dos criminosos. Só que no dia da troca angustiante, os planos tomaram um rumo macabro. Os bandidos, desumanos e sem palavra, atiraram na mãe de Michael diante de seus olhos, deixando-a gravemente ferida. "Não, mãe!" O adolescente berrou enquanto o pai corria para apanhar a esposa. Na confusão e horror daquele momento, o pequeno Galeno, aterrorizado e instintivo, conseguiu escapar dos bandidos, se esgueirando sem que eles vissem, desaparecendo nas ruas da grande cidade. A cena do crime era caótica, com policiais e detetives correndo de um lado para o outro, tentando prender os criminosos, mas o foco de Michael estava na figura de seu pai, segurando sua mãe baleada, com o desespero e a dor estampados em seu rosto. O som dos tiros ainda ecoava em sua mente. Cada disparo era uma lembrança dolorosa do que perdeu naquele dia, sua mãe e seu irmãozinho. Nas semanas e meses que se seguiram, Edward organizou buscas incansáveis pelo filho sumido. A esperança de reencontrar Galeno nunca se apagou, mas com cada dia que passava, a realidade da cidade vasta e cheia de perigos tornava a busca mais desanimadora. A família estava incompleta, um vazio que nada poderia preencher. Michelle viu seu pai definhar de tristeza e teve que ser a base da pequena família que restou. Assumiu, como segundo gerente, os negócios dos hotéis ainda jovem, para que o senhor pudesse fazer seus tratamentos, que eram muitos. O rapaz, coitado, se sentia sozinho em cada passo dessa jornada, só que agora, anos depois, sentado ao lado de um homem também chamado Galeno, as feridas antigas se abriram. A possibilidade de que o sem-teto ferido ali pudesse ser seu irmão perdido era uma ideia que parecia tanto impossível quanto milagrosa. Galeno não era um nome comum. Na verdade, nem era um nome de pessoa. Michael, quando criança, implorando por um irmão, disse que queria que ele se chamasse Galeno, pois era o nome de um personagem de desenho animado que ele gostava muito. Então, ou era coincidência, ou realmente um milagre do destino havia acontecido. A mente do rapaz girava com a enormidade da situação, cada batida de seu coração uma mistura de esperança e medo.
Com sua mãe e agora seu pai falecidos, a ideia de reencontrar Galeno era como um farol no meio de um oceano de luto. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida e a incerteza o atormentavam. Será que o destino poderia ser tão cruel e, ao mesmo tempo, tão bondoso? Seria este homem realmente seu irmão há muito perdido? As respostas a essas perguntas estavam apenas começando a se desenrolar naquela sala de hospital. Sentado em uma cadeira desconfortável, ao lado da cama de hospital onde o morador de rua estava sendo tratado, o milionário ainda estava absorto em seus próprios pensamentos. Refletiu sobre os eventos tumultuados que marcaram sua vida. Agora, 20 anos depois da tragédia que ocorreu com sua mãe e irmão, o homem com 34 anos era o definitivo dono dos hotéis de Edward, que havia sido símbolo de prosperidade e felicidade familiar. Contudo, a ausência de Galeno era algo que machucava seu coração, lançando sombras longas e escuras sobre o império. E como seu pai, em seus últimos momentos, fez Michael prometer que continuaria a busca por seu irmão, apesar das chances serem cada vez mais ínfimas e da dúvida persistente que pairava como uma nuvem sombria, o milionário não poderia simplesmente acreditar que teve tal sorte se o sem-teto ali fosse mesmo Galeno. Será possível? Sua mente gritava, relembrando das últimas palavras do senhorzinho. Me prometa que vai achar ele. Meu Deus, eu realmente achei ele? Mas logo agora, imediatamente quando meu pai se foi? Será que é ele mesmo? O coitado estava perplexo. Agora, com aquele homem desfigurado e machucado, Michael estremecia ao encarar sua face e tentar de todas as formas reconhecer algo familiar, um traço, suas feições, algo que pudesse confirmar que ele era quem estava procurando. E sim, mesmo contra todas as possibilidades do universo, aquele homem era seu irmão. Os olhos do morador de rua, mesmo em meio à barba espessa e aos ferimentos, refletiam um vislumbre do menino que ele lembrava. Ele tinha os mesmos olhos da mãe. As memórias de seu irmãozinho, uma criança cheia de vida e risadas, pareciam dançar diante de seus olhos, contrastando dolorosamente com a realidade do homem ferido que estava ali diante dele. As lembranças de brincadeiras, risos compartilhados e momentos de fraternidade inundaram sua mente, cada uma acrescentando peso à possibilidade de que o destino tivesse reunido os irmãos separados há tanto tempo. O nome Galeno, que havia sido escolhido com tanta afeição e esperança anos atrás, agora era um possível sinal de um milagre que Michael mal ousava acreditar. As emoções o dominaram enquanto aguardava os médicos terminarem seu trabalho. Tudo o que ele queria era ter certeza. A esperança, o medo, a alegria e a dor se entrelaçaram em seu coração. Quando finalmente foi permitido se aproximar de Galeno, Michael o observou cuidadosamente procurando confirmar suas suspeitas. Mesmo com a barba espessa e desgrenhada, os traços desgastados pelo tempo e pela vida nas ruas não tornaram difícil o reconhecimento, pois Michael sabia que era ele. Galeno, é você? É realmente você? Perguntou o milionário com sua voz embargada pela emoção. Ele segurou a mão do homem, esperando quase sem fôlego por qualquer resposta. Qualquer confirmação que pudesse preencher o vazio que havia em sua vida por tantos anos. Independentemente do que acontecesse, Michael sabia que aquele momento era o ponto de virada, um capítulo crucial na história de sua família que estava prestes a ser escrito. Como assim, senhor? Eu sou Galeno, eu te falei meu nome lá fora. O sem-teto estava confuso. Galeno, eu acho que você é meu irmão. Soltou o ricaço com sua voz trêmula, revelando a tensão e a emoção que sentia. O jovem sem-teto, ouvindo essas palavras, sentiu uma onda de emoção inundá-lo. Lágrimas começaram a formar em seus olhos enquanto memórias vagas e dispersas de uma família e de um irmão mais velho começavam a se cristalizar em sua mente. Ele se lembrava de risadas, de um sentimento de pertencimento e de um nome que ecoava em seus sonhos. Michael. Depois de um tempo de conversa entre os dois, o necessitado contou como, após fugir dos bandidos, se perdeu completamente. Foi encontrado por um casal bondoso que o acolheu, mas apenas por um breve ano, até que um trágico acidente os levou, deixando-o sozinho novamente.
Os anos seguintes foram uma sucessão de orfanatos e situações difíceis, até que, aos 18 anos, ele fugiu para as ruas, onde acabou esquecendo sua verdadeira identidade e suas origens. É você mesmo? Oh, meu Deus! O mais velho abraçou finalmente seu irmãozinho, com o coração batendo como se fosse saltar para fora. Eu achei ele, pai. Eu achei! Eu achei! Eu achei! Repetia, olhando para os céus. O reencontro foi emocionante, e quando os médicos e enfermeiros souberam, todos choraram. Os irmãos passaram horas conversando, preenchendo as lacunas das décadas perdidas. Michael contou a Galeno sobre a busca incansável de seu pai, o luto que havia consumido a família e a promessa que fez em seu leito de morte. Galeno ouvia desacreditado que uma simples ajuda num farol havia os reconectado. Agora, juntos, os dois podiam comemorar pelo encontro que curava anos de solidão e dor. A vida de Galeno transformou-se dramaticamente, de morador de rua para membro de uma família que sempre foi sua e herdeiro de uma imensidão de hotéis de luxo. Michael, por sua vez, sentiu um alívio e uma alegria que não experimentava há anos. Ele não estava mais sozinho, tinha seu irmão ao seu lado. Ao deixarem o hospital, o milionário levou Galeno para sua casa, a casa que deveria ter sido dele desde o início. Juntos começaram a reconstruir suas vidas, cada dia uma oportunidade para fortalecer laços e criar novas memórias. A casa, uma vez cheia de silêncio e lembranças dolorosas, ressoava com conversas e risadas. Galeno, parte de algo maior agora, sentia-se renovado e cheio de esperança para o futuro. A vida, com suas voltas e reviravoltas, havia trazido os irmãos de volta um para o outro, e eles provaram que, às vezes, o destino tem planos misteriosos, planos que podem transformar a mais desoladora das existências em uma história de redenção e amor. Michael e Galeno viveram cada momento como um presente precioso, cientes de que a vida, por mais imprevisível que seja, às vezes nos leva de volta para casa, para onde sempre pertencemos. Pai fica desesperado quando sua filha de 6 meses não para de chorar. Mas quando ele tira sua fralda e olha embaixo dela, seus olhos se arregalam de terror. Ele jamais imaginaria o que tinha na sua filha. A noite estava caindo sobre a cidade como um manto de serenidade, prometendo a Gustavo, um homem de 33 anos, após um dia exaustivo de trabalho, um merecido descanso. O escritório de advocacia onde trabalhava estava imerso em uma tensão constante, com todos se esforçando ao máximo para atingir metas cada vez mais desafiadoras. O ambiente era sufocante, fazendo com que o retorno ao lar se tornasse o momento mais aguardado do dia. Ao abrir a porta de casa, a tranquilidade do ambiente familiar o envolveu, dissipando, ainda que momentaneamente, o estresse acumulado. Graça, a babá de confiança que cuidava de Nicole, sua filhinha de apenas 6 meses de idade, já o aguardava para passar o relatório do dia antes de se despedir. Bom dia, senhor Gustavo. A Nick foi um anjo hoje. Dormiu bem e brincou bastante. Já está no berço, dormindo novamente, disse a senhora, ajustando a bolsa sobre o ombro. Obrigado por tudo, Graça. Não sei o que seria de mim sem você, respondeu o advogado, acompanhando-a até a porta. Até amanhã. Boa noite, até amanhã, falou a mulher com um sorriso gentil antes de se afastar. O homem, agora sozinho, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ser pai solteiro não estava em seus planos, mas a morte súbita de sua esposa no parto o havia colocado nessa trajetória inesperada. Ele se dedicava incansavelmente ao trabalho para prover o sustento da casa e garantir que Nicole tivesse tudo de que precisasse, incluindo o carinho e a atenção de Dona Graça durante o dia. Exausto, ele caminhou até o quarto, onde a pequenina dormia pacificamente em seu berço. A visão de sua filha tão serena trouxe um alívio momentâneo ao seu coração atormentado. Ele deitou-se na cama, contemplando a quietude que o cercava, permitindo-se relaxar pela primeira vez no dia. No entanto, a paz foi breve, pois não se passaram nem 10 minutos e a bebê começou a chorar muito. Shhh, calma, Nick.
Calma, o que foi, neném? Tentava ele acalmar sua filha, após conseguir fazer com que a garotinha se aquietasse e vê-la finalmente adormecer em seus braços. O pai sentia uma mistura de alívio e exaustão. Capotou na cama, mas em pouco tempo, novamente a menina chorou. Ele passou a noite em claro tentando fazê-la dormir, mas foi em vão. E estranhamente esse padrão de choro começou a se repetir todas as noites, logo após a saída de Graça, a babá. A mulher sempre preparava tudo com o máximo de cuidado antes de ir embora, deixando Nicole alimentada, de fralda, trocada e pronta para dormir. Tudo parecia perfeito, mas a serenidade da noite era invariavelmente quebrada pelo choro da pequena. Numa noite em particular, uma mudança abrupta marcou o início de uma situação ainda mais desafiadora. Nicole, que sempre foi uma criança tranquila, começou a chorar incontrolavelmente, muito mais desesperada do que os outros dias. Gustavo estranhou a intensidade do choro. Era algo fora do comum, algo que ele não conseguia entender ou acalmar. "Oh, meu amor, o que foi?" Gustavo murmurava, embalando Nicole nos braços, tentando desesperadamente acalmá-la. Ele percorria o quarto, mostrando-lhe brinquedos coloridos na esperança de capturar sua atenção e cessar o choro. "Olha o que o papai tem aqui", ele dizia, com um leve tom de desespero na voz, ao balançar um mobile musical acima do berço. Quando os brinquedos não surtiram efeito, o advogado tentou a mamadeira, mesmo sabendo que a bebê havia sido alimentada pouco antes da saída da babá. A miudinha recusava a mamadeira, afastando-a com pequenos gestos frenéticos e com o choro aumentando em volume e desespero. Os pensamentos de Gustavo giravam em uma espiral de ansiedade e confusão. "Meu Deus do céu, será que ela está doente? Eu devo levá-la ao médico?" Ele ponderava, sentindo o peso da responsabilidade solo de cuidar de Nicole sem sua esposa por perto para compartilhar as preocupações e decisões. Num momento de desespero, ele decidiu ligar para a senhora, buscando algum conselho ou explicação que pudesse ter esquecido de mencionar. "Graça, a Nicole está chorando muito. Você notou algo diferente hoje?" A resposta da babá foi tão preocupada quanto inconclusiva. "Ela chorou um pouco mais cedo, mas depois se acalmou. Eu achei que estava tudo bem", disse ela com sua voz carregada de preocupação e surpresa. O coração de Gustavo batia acelerado, com uma mistura de frustração e medo tomando conta de si. Ele se sentia impotente, incapaz de consolar sua filha, de entender o motivo de seu choro incessante. A casa, que antes era um refúgio de paz, agora ecoava com o som do choro de sua pequena como uma trilha sonora para a crescente ansiedade daquele pobre pai em aflição. Cada tentativa de acalmar a filha parecia inútil e a noite avançava sem sinais de melhora. "Estou quase para endoidar", ele pensou exausto e à beira das lágrimas, compartilhando o desespero de sua bebezinha. O que começou como meras noites desafiadoras, rapidamente evoluiu para um enigma profundamente preocupante para Gustavo. Cada tentativa frustrada de apaziguar o choro de Nicole apenas aprofundava o mistério, deixando-o perplexo e ansioso por uma solução que parecia estar além do seu alcance e compreensão. Depois de horas intermináveis, nas quais todas as tentativas de Gustavo para acalmar os prantos incessantes de sua filha apenas resultavam em mais lágrimas e uma angústia crescente, um profundo sentimento de impotência começou a se instalar. Cada esforço parecia fútil, mergulhando-o em uma sensação de desespero e frustração, enquanto ele lutava para encontrar uma solução para o sofrimento de sua pequena, sem saber mais o que fazer para aliviar sua dor. A cada soluço de Nicole era uma pontada de dor que atravessava seu coração, intensificando o medo de que algo sério estivesse errado. No auge de sua ansiedade, movido por um instinto paterno que gritava que algo não estava bem, Gustavo decidiu verificar mais uma vez se havia algo fisicamente diferente com sua filha. Com as mãos trêmulas de ansiedade e medo, Gustavo ergueu delicadamente sua bebê, cujo choro, incessantemente agora, dava lugar a gemidos abafados e dolorosos. Cada som, um eco de sofrimento que lhe cortava o coração. Ao remover com extremo cuidado a fralda da pequena, esperando descobrir a causa de tanto desconforto, ele se deparou com uma visão alarmante que o fez congelar. Diante de seus olhos,
oculta até então pela inocente proteção da fralda. Revelava-se uma cena que desafiava sua compreensão e aguçava seu pior temor. Mas o que raios é isso, meu Deus? Ele estava pasmo. A pele delicada de Nicole escondia um intruso indesejado, um prenúncio de uma realidade que o pai jamais poderia ter antecipado, mergulhando-o em um abismo de preocupação e urgência. Senhor, o que é isso? Na pele delicada da menina, perto da virilha, havia um inchaço estranho, algo que Gustavo nunca tinha visto antes. Mas foi a visão de algo preto, semelhante a uma bolinha, que fez seu sangue gelar. Inclinando-se para uma inspeção mais detalhada, o coração do pai batia acelerado, cada batida ecoando em seus ouvidos como um tambor de guerra. Com o cuidado mais gentil que conseguiu reunir, ele tocou levemente a área inchada e a reação imediata de Nicole foi um grito agudo de dor. Tão penetrante e desesperado que parecia cortar a própria alma daquele homem robusto. O horror da situação o atingiu como um raio. Aquele não era um simples desconforto. Era algo que causava uma dor intensa em sua pequena bebê. Imediatamente, Gustavo agarrou o telefone, suas mãos tremendo tanto que mal conseguiam acertar as teclas para discar o número da emergência, dominado por uma urgência frenética. Minha filha, por favor, me ajudem. A minha filha... Gaguejou ao telefone, com a voz embargada pela emoção e pelo pânico. Cada segundo de espera pela resposta do outro lado da linha parecia uma eternidade, com a menininha chorando em seus braços. Cada grito era um lembrete de sua vulnerabilidade e do dever do advogado de protegê-la. Quando finalmente conseguiu comunicar a emergência, as instruções do operador soavam distantes, abafadas pelo som do seu próprio coração batendo descontroladamente. Sem perder mais um segundo, Gustavo correu para se arrumar. Vestiu-se às pressas, trocando o conforto de suas roupas de dormir pela urgência de roupas que o permitissem sair à noite. Pegou Nicole com todo o cuidado do mundo, embora suas mãos ainda tremessem, e correu para o carro, com o desespero dando-lhe uma força e uma agilidade que ele não sabia possuir. A corrida até o hospital foi um borrão de luzes e sombras. Com a mente do homem consumida pela preocupação com a filha, ela mal registrou o trajeto, pois cada pensamento estava focado na menina, naquele inchaço estranho, na bolinha preta, na dor insuportável que ela havia sentido. Por favor, esteja tudo bem, por favor, ele rogava em silêncio, como uma prece desesperada para que sua filha não sofresse mais. Ao chegar ao hospital, Gustavo correu em uma intensidade que jamais havia experimentado, segurando Nicole firmemente contra o peito. Cada passo que dava era movido pelo amor desesperado e a determinação incansável de um pai. Cada batida de seu coração, ecoando o compromisso profundo de proteger sua filha a todo custo, superando qualquer obstáculo em seu caminho. Após entrar na emergência e ser prontamente atendido, a atenção do homem era palpável. Ele observava cada movimento dos médicos, cada gesto, enquanto inspecionavam cuidadosamente a bebê. Então, um dos médicos se aproximou com uma expressão que Gustavo interpretou imediatamente como preocupante e deu uma notícia que, de certa maneira, o homem já esperava. Isso aqui, senhor, é um carrapato enorme, disse o doutor, apontando para o local do inchaço na pele de Nicole. Como? Gustavo mal conseguia acreditar no que via e no que ouvia. A ideia de um carrapato se alojando na pele de sua filha era assustadora. Os médicos, então, explicaram que Nicole deveria ter entrado em contato com algo ou alguém que estava com carrapato. O pai, confuso e alarmado, insistiu. Mas a minha filha fica em casa o dia todo com a babá. Nós não temos animais. Ela teve contato, sim, senhor. O carrapato veio de algum lugar. Reforçaram os médicos, deixando claro que a presença do parasita não era um acaso. Dominado pela indignação, o advogado decidiu ligar para Graça, mesmo sabendo que era tarde da noite. A babá atendeu ao telefone após alguns toques, com sua voz revelando surpresa ao perceber a urgência na voz do patrão. Como Nicole pegou um carrapato, Graça? Você pode me explicar isso? Ele exigiu, com sua voz tremendo, com a mistura de raiva e preocupação. Eles estão falando que ela teve contato com o bicho, mas vocês ficam em casa o dia todo, não é? Houve uma pausa hesitante do outro lado da linha, antes da senhora confessar.
Eu cuido do cachorro da vizinha durante o dia. É um bico extra para ganhar dinheiro. Ele fica lá comigo enquanto eu cuido da Nick. Mas me desculpe, senhor Gustavo, eu não sabia. A revelação atingiu o homem como um soco no estômago. A negligência de sua babá, embora não intencional, havia colocado sua filha em risco. Você trouxe um animal para perto da minha filha sem pensar nas consequências? Como você não pensou nisso, Graça? Gustavo mal conseguia conter sua frustração e o seu desapontamento. A senhorinha do outro lado da linha estava visivelmente abalada, temendo as repercussões de seu erro. Por favor, senhor Gustavo, eu realmente não sabia que o cachorro poderia trazer carrapatos. Eu jamais colocaria Nicole em risco de propósito. Me perdoa. Ela se desculpou com sua voz embargada pela preocupação. O advogado, embora furioso com a situação, sabia que precisava manter a calma pelo bem de seu bebê. Vamos conversar melhor sobre isso amanhã. Graça, agora eu preciso cuidar da minha filha. Concluiu antes de desligar o telefone, deixando a babá com seus pensamentos e o peso de seu erro. Naquela noite no hospital, enquanto a filha do advogado recebia o tratamento necessário, Gustavo observava atentamente cada ação dos médicos. A remoção do carrapato foi um processo meticuloso e a equipe médica agiu com a máxima preocupação para garantir que Nicole não sentisse mais desconforto do que o estritamente necessário. O pai assistia, com o coração apertado, mas agradecido pela competência e cuidado dos profissionais. Estamos cuidando disso agora, senhor. A sua filha vai ficar bem. É só um carrapato, mas tem que ter mais cuidado, ok? Disse um dos médicos, oferecendo a Gustavo um olhar tranquilizador. E assim foi. Após a remoção segura do parasita e o tratamento da picada, o choro de Nicole se acalmou, dando lugar a uma respiração suave e tranquila. O pai sentiu uma onda de alívio inundar seu ser, embora a indignação pela situação ainda pulsasse em suas veias. Os médicos forneceram instruções claras sobre a prevenção de futuras infestações de carrapatos, destacando a importância de manter o ambiente interno limpo e livre de possíveis hospedeiros para esses parasitas. Verifique regularmente brinquedos e itens trazidos de fora e considere aplicar medidas preventivas no entorno de sua casa. Aconselharam. O advogado absorveu cada palavra, determinado a seguir à risca as recomendações para proteger Nicole. Ao voltar para casa na manhã seguinte, o clima era pesado, com a tensão do ocorrido. Quando Graça chegou, encontrou um Gustavo abalado, mas firme em sua posição. A conversa que se seguiu foi carregada de emoção, pois o pai estava pistola. O homem, ainda processando os eventos da noite, não pôde evitar expressar sua frustração. Graça, como você pôde deixar isso acontecer? Você sabe o quanto Nicole é importante para mim? Ele começou com sua voz trêmula de raiva e preocupação. Senhor Gustavo, eu juro que eu não sabia. Eu nunca imaginei que o cachorro da vizinha pudesse trazer carrapatos para casa. Eu peço tantas desculpas. A senhora respondeu com as palavras atropelando-se em sua boca, o medo de ser demitida evidente em seus olhos suplicantes. O silêncio que se seguiu foi denso enquanto Gustavo ponderava sobre o que fazer. Apesar de sua raiva inicial, ele reconheceu a sinceridade no pedido de desculpas da mulher que tanto lhe ajudava e a sua importância na vida de sua filha. Mas eu não quero nenhum cachorro mais aqui em casa, ok? Precisamos garantir um ambiente seguro para ela. O homem finalmente disse, estabelecendo uma nova regra clara. A decisão de não mais permitir a presença de animais na casa significava o fim da renda extra de Graça, algo que Gustavo sabia que a afetaria profundamente. No entanto, valorizando a dedicação e o carinho que a senhorinha sempre demonstrou por sua bebê, ele propôs melhorar o salário da babá em quase 3 vezes, uma maneira justa de compensá-la pela perda e reforçar sua confiança nela. A velhinha, emocionada e aliviada pela compreensão e generosidade de seu patrão, mal conseguia expressar sua gratidão. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, muito obrigada, Sr. Gustavo, ela disse, com as palavras carregadas de alívio e agradecimento. Aquele momento marcava não apenas a resolução de um incidente assustador, mas também o reforço de um vínculo de confiança e comprometimento mútuo em garantir o bem-estar de Nicole acima de tudo.
Após o incidente angustiante com o carrapato, a vida de Gustavo gradualmente voltou ao seu curso normal, embora agora marcada por uma vigilância e cuidado redobrados. A casa, antes um local de incidentes inesperados, transformou-se em um santuário de segurança e amor. Cada canto inspecionado e mantido livre de ameaças à pequena Nicole. A senhora, por sua vez, redobrou seus esforços, seguindo à risca as novas diretrizes estabelecidas pelo advogado. Seu comprometimento e dedicação, já inquestionáveis antes do incidente, tornaram-se ainda mais evidentes, solidificando a confiança que o pai depositava nela para cuidar de sua filha. A harmonia restaurada na casa permitiu que o homem se concentrasse em sua rotina de trabalho com a mente um pouco mais tranquila, sabendo que a filha estava em mãos seguras. A neném, após o tratamento adequado, recuperou-se completamente do susto e, embora fosse um carrapato estrela, um perigoso parasita, ela ficou bem. Seu sorriso luminoso e sua risada contagiante eram constantes lembretes do que mais importava na vida de Gustavo. "Vem, filha, vem brincar com o papai." Eles brincavam quando ele chegava. Ele fazia um esforço consciente para estar mais presente na vida de Nicole. Os momentos que passavam juntos, seja brincando no chão da sala, lendo histórias antes de dormir, ou explorando o pequeno jardim nos fundos da casa, tornaram-se os pontos altos de seus dias. Esses instantes preciosos, cheios de descobertas e alegria, fortaleceram o vínculo entre pai e filha, construindo uma base sólida de amor e confiança mútua. Assim, quando Nicole crescia, explorando o mundo com olhos cheios de maravilha, Gustavo acompanhou cada passo, cada risada, cada nova descoberta, com um coração transbordando de amor e com um compromisso inabalável de oferecer a ela o melhor do mundo. A história tenebrosa do carrapato havia passado, mas as lições de amor, prevenção e cuidado permaneceriam com eles para sempre, tecendo a trama de suas vidas com fios de esperança e determinação. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima história que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E não esquece de ver o link fixado aqui no primeiro comentário.